encontro não poderia faltar. Mais uma quinta-feira estamos juntos aqui para falar sobre esse potencial incrível. Então já vai chegando, pega o seu chá e se prepara aqui para muito conteúdo sobre as plantas medicinais. Papel e caneta na mão, eu quero ver você anotando, eu quero ver você registrando essas informações aí para você poder aplicar na sua vida também, tá? E antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não nos segue nas redes sociais, que ainda não se inscreveu nos nossos mídias, nosso YouTube e Facebook, vamos resolver isso agora. Então, aproveita agora este momento para você se inscrever no nosso canal, na nossa página. Então, se inscreve no canal, curte nossa página, segue a gente no Instagram. Isso é super importante para que você receba o nosso conteúdo com frequência, para que você não fique fora desse movimento e para que a gente possa levar nossa mensagem cada vez mais longe. E agora que você já se inscreveu no nosso canal, já curtiu a nossa página no Face, já nos segue no Instagram, vamos começar a nossa conversa de hoje sobre saúde, qualidade de vida e plantas medicinais. Nós vamos falar sobre uma das doenças que mais mata no mundo hoje. É uma das maiores pragas da humanidade que nós vamos abordar aqui hoje. Ela é considerada o mal do século. Nunca teve tanta gente no mundo com essa doença, diagnosticada com essa doença. Uma doença que mata em silêncio. Você não percebe, quando se dá conta, já é tarde demais. Se você ainda não sabe, o tema da nossa live de hoje é o que ganhou na quinta-feira passada, diabetes. Ô, Daniel, você já me falou de diabetes várias vezes aqui, várias plantas para diabetes, vai falar de novo de diabetes. Primeiro, muita gente pediu, assim, o número de pessoas que pediu para falar de diabetes é muito maior do que o número de pessoas que pediu para falar de colesterol. E as plantas que eu estou trazendo aqui hoje, elas vão completar o seu arcabouço de argumentos sobre como tratar diabetes de maneira natural. Beleza? Galera, para vocês terem uma noção de como essa doença, diabetes, ela é preocupante hoje, dados da 10ª edição do Atlas Mundial do Diabetes mostraram que 537 milhões de pessoas no mundo vivem com essa doença. É 500 bilhão de pessoas no mundo diabéticas. É muita gente. E ela foi responsável por 6 milhões e 700 mil mortes em 2021. 6 milhões e 700 mil mortes em 2021. Isso quer dizer que aconteceu um aumento de 16% das mortes se a gente comparar com 2019. Então, de 2019 a 2021, cresceu 16% o número de mortes por diabetes. Isso mostra a ineficiência dos tratamentos convencionais. Isso mostra como as pessoas não entenderam o que é diabetes. Isso mostra como os medicamentos químicos para controlar a diabetes não servem para nada, são só paliativos e não resolvem o problema. Esses números são muito preocupantes. Concorda comigo? É um crescimento avassalador no número de mortes. O problema é que, apesar de ser terrível tudo isso, ele ainda pode piorar, sim, e provavelmente vai piorar muito. Meus caros, existe uma projeção de que em 2045, ou seja, daqui a 23 anos, a diabetes chegue a ter 780 milhões de pessoas no mundo doentes. 780 milhões, é quase 1 bilhão de pessoas doentes no mundo com diabetes. E aqui no Brasil, as coisas são bem parecidas, os números não mentem. No Brasil, é o 6º país do mundo com maior número de diabéticos e o primeiro da América Latina. São 15 milhões e 700 mil pessoas adultas com diabetes nesse país. Então, não estamos falando das crianças, estamos falando dos adultos. 15 milhões e 700 mil diabéticos no Brasil hoje. O diabetes tipo 2 é uma das doenças mais frequentes no mundo, ao lado do câncer, da hipertensão, das doenças cardiovasculares. E ela não apenas é em si um problema, mas ela também provoca várias outras doenças, como nós veremos hoje aqui, as complicações e os impactos de não tratar a diabetes adequadamente. Antes de continuar, a gente vai falar de um tema que é muito importante. Vocês viram o impacto disso no mundo, né? O número de pessoas no mundo, no Brasil, quantas pessoas morrem. E com certeza você conhece alguém que tem diabetes. Com certeza você tem na sua família, entre os seus amigos, alguém que sofre de diabetes. Ou alguém que já está pré-diabético. Ou alguém que tem um histórico de diabetes na família. Então, o que eu vou pedir para você nesse momento? Antes da gente entrar no conteúdo, para dar tempo das pessoas chegarem,
compartilhe o link dessa live. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha, sabe, nas suas páginas, perfis, grupos. Compartilhe, porque como a gente costuma dizer aqui no APS, compartilhar salva vidas. Uma informação que você compartilha hoje pode chegar uma pessoa que nunca ia ter essa informação, mas ela precisava muito disso. Isso pode transformar a vida dela. E quando a gente está falando de diabetes, a gente está falando verdadeiramente de salvar vidas. Então eu quero muito que você participe disso comigo, compartilhando. A única coisa que eu te peço hoje, compartilhe esse link para o maior número de pessoas. Vamos fazer essa informação, esse conteúdo chegar o mais longe possível, beleza? Quanto mais a gente compartilha, mais as pessoas têm as suas vidas tocadas pelo fenômeno das plantas medicinais. E para quem é aluno APS, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos colocar aqui nos comentários também dessa live, no Face, no YouTube, onde você estiver, coloque aí nos comentários, hashtag, que é o Jogo da Velha, sou aluno APS. Coloca sou aluno APS e coloca na frente qual é a sua turma. Sou do Jornada 14, sou do APS 21. Coloca aí qual é a sua turma, para a gente saber quem é você, de onde você é. Isso é muito legal. Né? Eu quero ver os nossos verdinhos, eu quero reconhecer os nossos verdinhos. Né? Vou mostrar o tamanho, a força da nossa comunidade de alunos que fazem das plantas medicinais realmente um estilo de vida, uma ferramenta de transformação das suas próprias vidas e do mundo à sua volta. E quantas pessoas a gente consegue ajudar com esse conhecimento, não é verdade? Eu quero ver onde estão os nossos alunos aí, então, que estão aqui comigo acompanhando essa live, que estão sempre acompanhando as nossas lives, que estão participando dos nossos programas, que estão aplicando as plantas medicinais e tendo resultado. Coloque aí, hashtag sou aluno APS, beleza? E antes de continuar, eu preciso te fazer um convite. Ah, sim, sim, sim. Aí eu preciso te fazer um convite. Para que você consiga acompanhar o conteúdo de hoje e você consiga, de fato, restaurar a sua saúde, se você realmente precisa, ou evitar um problema e tudo mais, eu tenho uma primeira missão para você. Um primeiro passo para você se tornar autor da sua própria saúde. Para você, principalmente para você que ainda não é aluno, mas os alunos podem participar também. Vai chegar aí, está chegando, já a gente está quase no forno aí, o melhor e mais importante evento da família Autor da Própria Saúde, que é a minissérie Plantas Medicinais. Eu quero te lembrar que as inscrições para a nossa minissérie começam hoje. Hoje você já pode se inscrever. Elas são gratuitas, você não paga nada para participar da minissérie. E eu preciso que você faça a sua inscrição o quanto antes, hoje, de preferência, o mais rápido possível. Faça a sua inscrição. Corre, menino! Corre, menina! Vai fazer sua inscrição, vai participar comigo, esteja lá para a gente construir junto essa história incrível entre você e as plantas medicinais. E eu quero te mostrar o caminho para isso, beleza? Vai ser um evento incrível, onde eu vou te provar em 7 dias que todas as respostas para transformar de maneira integral e consistente a sua saúde, a saúde da sua família, estão definitivamente nas plantas medicinais. Eu quero que você esteja comigo nesse grande evento, e nós vamos ter um mega, vai ser muito lindo, vai ser ao vivo, e você vai trilhar um caminho de transformação, e terá a chance de fazer das plantas a sua farmácia viva, usando o melhor que a natureza criou para prevenir, para tratar, para melhorar, e até para reverter por completo problemas de saúde que às vezes você está carregando aí há 10, 20 anos da sua vida, certo? Você não paga nada para participar desse evento, mas eu preciso que você faça e confirme sua inscrição, clicando no link que está aqui. Quem está no Instagram, o link está na bio. Aqui está escrito Autor da Própria Saúde em cima, o link está lá em cima. Para quem está no YouTube e no Facebook, a minha equipe vai colocar aqui nos comentários para vocês o link. É só clicar nesse link, vai abrir a página de inscrição. Você coloca os seus dados, clica no botão inscrever, beleza? E assim que você fizer a sua inscrição, entra para o nosso grupo do WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp da minissérie, para você ficar por dentro de tudo que vai rolar e ser avisado de todas as novidades da minissérie, todas as lives, todas as aulas, todos os encontros, beleza? Então não perde nada e vem comigo. Se você já garantiu a sua inscrição, e principalmente se você já entrou no grupo do WhatsApp, eu quero que você coloque aqui nos comentários, hashtag eu vou. Coloca o Jogo da Velha, hashtag eu vou, para a gente saber quantos de vocês já se inscreveram, estão se inscrevendo agora. A hora que você se inscrever, você coloca hashtag eu vou, para a gente saber que você vai, e você vai estar junto com a gente, vai estar aprendendo, conhecendo mais sobre as plantas medicinais e alcançando transformações na sua vida. Escreva hashtag eu vou, se você já se inscreveu na minissérie. Show de bola? Combinado? Pode ter certeza que eu vou esperar por você nessa minissérie.
Então vamos voltar agora. Hoje eu estou fazendo uma live, em um lugar diferente, vocês perceberam? Eu estou num quarto diferente aqui. Estou fora da casa do Autor da Própria Saúde. Estou viajando com a família, mas lógico não posso deixar de cumprir com a minha missão com vocês, que é trazer às quintas-feiras o conhecimento sobre as plantas medicinais. Então estou aqui, estou gravando, estou fazendo, estou participando, estou estudando. Olha, minha vida não para porque eu estou viajando. E aqui hoje vai ser um momento muito legal da gente compartilhar muito conhecimento. Tá bom? Então vamos direto ao assunto a partir de agora. Bom, existem alguns tipos de diabetes, né? Tipos diferentes. A gente tem a diabetes gestacional, que acontece com as mulheres durante a gestação. E ela pode ser passageira, mas dependendo de como acontecer e como for tratada, pode ser que ela perdure por mais tempo. A gente tem a diabetes tipo 1, que é aquela causada por um fator autoimune, né? Nesse caso, a pessoa cria anticorpos, sistema imunológico da pessoa, cria anticorpos que atacam as próprias células dela que produzem insulina no pâncreas, as células beta do pâncreas. Então, na diabetes tipo 1, é o próprio sistema imunológico que destrói o pâncreas, tá? É interessante a gente entender isso. Diabetes tipo 1 é isso, por isso que ela é diferente da outra, tá? Com esse ataque, né, rapidamente a pessoa perde a capacidade de produzir insulina. E aí ela se torna insulino dependente. Aquelas pessoas têm que ficar tomando injeção de insulina, tomando insulina e coisa e tal, tá? Por ser uma doença autoimune, normalmente a pessoa já nasce com diabetes tipo 1, tá? Então, você vai perceber, por exemplo, logo na infância, a pessoa já manifesta a doença. Quando você vê uma criança diabética, pode ter certeza que o caso dela é diabetes tipo 1, porque ela já nasceu com diabetes, tá? É diferente da diabetes tipo 2. Então, o tipo 2, esse é o responsável por 90% dos casos de diabetes no mundo. Menos de 10% é diabetes tipo 1. A maior parte é diabetes tipo 2. E talvez você se pergunte agora, peraí, se é tipo 1, a pessoa nasce com diabetes, como é que acontece a diabetes tipo 2? Vou explicar para vocês. Vai entrar um problema aí, porque a diabetes tipo 2, diferente da tipo 1, que você nasce com ela, a tipo 2, ninguém nasce com diabetes tipo 2. Ela é uma doença do comportamento humano. Podemos dizer que as pessoas que têm diabetes tipo 2 têm um comportamento doentio. Ninguém nasce com diabetes tipo 2. Mesmo que você tenha um grande histórico na família de caso de diabetes, você só vai desenvolver o problema se você permitir que isso aconteça na sua vida. Doença do comportamento? Doença do comportamento, Daniel? O que você quer dizer com isso? Gente, é alimentação ruim. É uma alimentação inflamatória, tóxica, aquelas pessoas que gostam de comer lixo. Gente que gosta de comer lixo vai ficar doente. E diabetes é um resultado disso. A falta da atividade física, a pessoa se deixar levar pela obesidade, o aumento do estresse, o mau sono, enfim. É um contexto de coisas do comportamento humano. Não é que você nasceu com, ninguém nasce com diabetes tipo 2. Existem vários gatilhos que podem fazer essa doença aparecer. Todos eles estão ligados ao hábito de vida. E é por isso que a diabetes tipo 2 é uma doença comportamental e, pasmem, totalmente evitável. Ninguém precisa ter diabetes tipo 2. As pessoas escolhem ter diabetes tipo 2. Pode parecer loucura o que eu estou falando. Eu não escolhi ter diabetes. Escolheu sim. E a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? A gente pode dizer que o principal gatilho para desenvolver diabetes tipo 2 é a má alimentação. Mas não só a má alimentação. Ela vem somada ao sedentarismo, que é a falta de atividade física. Sabe o que é pior? Os médicos dizem que quando você chegar ao ponto de ser diagnosticado com diabetes, provavelmente você já apresentava sinais de diabetes há anos, mas você nunca se deu conta. Começou a engordar, começou a querer tomar mais água, vai muito no banheiro, sabe? Começa com aqueles sinais e coisa e tal. Pum, diabetes. Perdendo um pouquinho de sensibilidade na ponta do dedo, né? As coisas estão ficando meio estranhas. O que será que está acontecendo? Não estou enxergando bem. Aí você chega no médico, pum, diabetes. Mas isso não começou ali. Como eu disse para vocês, ninguém nasce diabético tipo 2. A gente desenvolve isso. Só que a gente não está presente para isso na vida da gente. O diabetes tipo 2, ele é
completamente assintomático no início. Ou pouco assintomático. Quer dizer, pouco sintomático. Ele começa com um processo chamado de resistência insulínica. Aí que diabo mora aí. A resistência insulínica é o princípio do problema. Antes da diabetes tipo 2, quem vai aparecer é a resistência insulínica. A diabetes não nasce do dia para a noite. Como eu disse, a gente não nasce diabético, a gente desenvolve esse problema ao longo da vida. E sabe como tudo começa? Eu já disse. Uma alimentação rica em carboidrato, né? Carboidrato ruim, carboidrato simples, carboidrato pobre, que leva a picos de glicemia. A glicemia normal de uma pessoa, ou seja, a taxa de açúcar dela no sangue, tem um limite, é 100. Até 100 está normal. Para não ser diabético, você tem que acordar pela manhã, em jejum, medir sua glicemia e ela tem que dar abaixo de 100. Aí você fala assim, eu estou bem, deu 89, estou bem. Agora, quando a gente se alimenta, almoça, janta, toma café ou qualquer coisa parecida, é normal que logo depois você tenha uma hiperglicemia pós-prandial. O que quer dizer pós-prandial? Depois de comer, tá? O prandius é o alimento. Então, pós-prandial significa depois de comer. Então, é uma subida da glicemia porque você acabou de se alimentar. E é normal você medir a sua glicemia alguns minutos depois de uma refeição e perceber que ela está 160, 180, 200, depende do que você comeu. Mas é perfeitamente normal, certo? Ai, não, então eu tô diabético porque eu comi e aí eu medi e estava 180. Tô diabético. Não, você tá normal. Tem que ficar, tem que subir. Você jogou uma carga de açúcar no sangue. Mas apesar desse aumento que vai acontecer, para as pessoas que são saudáveis, não são diabéticas, não tem nenhum problema de resistência insulínica, a sua glicemia vai voltar ao normal no prazo de 1, 2 horas. Você medir de novo a glicemia 1 hora depois, já está pertinho do normal. 2 horas depois, já está normalizado. O pâncreas, esse órgão que produz insulina, ele percebe o aumento de açúcar no sangue. E aí, automaticamente, ele inicia a produção de insulina lá nas células beta. Tá? A célula beta é a célula produtora de insulina no pâncreas. Essa insulina que ele produz, ele joga na corrente sanguínea. Ela se espalha por todo o corpo para abrir a porta das células de forma que o açúcar possa entrar. O açúcar não entra sozinho nas células, gente. O açúcar não entra sozinho. Para ele entrar, ele precisa de um condutor. Quem é que conduz o açúcar para dentro? A insulina. A insulina se liga na célula e aí acontece uma sequência de reações químicas que pega o açúcar e põe para dentro. Sem insulina, o açúcar não entra. Tá? Beleza? Então, esse é o mecanismo do pâncreas. Comeu, subiu a glicemia, o pâncreas percebe, produz insulina, joga na corrente sanguínea, a insulina abre a célula, o açúcar entra, controlou tudo de novo, parou o pâncreas. Normal, não é? Então, sem a insulina, a glicose não entra. E a glicose solta no sangue, livre no nosso sangue, ela é um veneno. Você não tem ideia. Açúcar livre no seu sangue é veneno para o seu organismo, é tóxico, é perigoso. Por isso, esse trabalho tão intenso do seu pâncreas em tentar recolher essa glicose e dar um fim para ela, tá? O problema é que mesmo que você tenha insulina em boa quantidade no seu sangue, seu pâncreas está produzindo bem, as células do seu organismo, todas, músculo, pele, osso e tudo mais, são elas que recebem o açúcar. Mas elas têm um limite de entrada de açúcar. Chega uma hora que não cabe mais. Quando atinge o limite de açúcar dentro da célula, ela se fecha. E a insulina não consegue mais colocar o açúcar para dentro. Então, quando a célula está saturada de açúcar, ela trava os receptores dela e aí a insulina não consegue fazer mais açúcar entrar. Esse problema é a resistência insulínica. Seu pâncreas funciona, você produz insulina, mas é tanto açúcar, tanto açúcar, tanto açúcar na forma de glicose solta na sua corrente sanguínea que as suas células não aguentam mais e elas se fecham para a insulina, certo? Isso é resistência insulínica. Quando a pessoa se alimenta frequentemente com excesso de carboidrato, pãozinho, macarrão, bolo, biscoito, doce, tapioca, essas farináceos simples, refrigerante, bom, enfim. Essa hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue, se torna muito grande.
e constante, acima do limite, durante muito tempo. Até que esse limite de açúcar dentro da célula ele vai ser atingido e aí vem a resistência insulínica. Esse é o primeiro passo para você se tornar um diabético tipo 2. Até agora você não é diabético, você tem resistência insulínica, certo? E essa resistência insulínica é o recado de que alguma coisa vai mal. Sabe, para quem tem carro é fácil pensar nisso. Você dirige o carro, aí você começa a ouvir um barulho na roda do lado esquerdo. E ele faz assim. E você fica assim, mas que droga, o que está acontecendo? Ah, o rolamento está ruim, eu preciso trocar o rolamento. Se você não trocar o rolamento, o que vai acontecer? Ele vai arrebentar e aí você pode ter um problema maior com a roda. Então, esse barulho que te avisa que tem um problema com o rolamento é a resistência insulínica. Se você não fizer nada, o rolamento estoura, ou seja, você fica diabético, tá? É mais ou menos isso. E se as células do seu corpo não querem mais açúcar, não aguentam mais açúcar, o corpo precisa tomar uma dura decisão para reduzir as taxas do sangue. E aí ele começa a usar a insulina para colocar esse açúcar, tem que tirar o açúcar do sangue. Só que onde que ele vai pôr agora? Ele vai colocar numa célula que ela não tem limite para aguentar açúcar. É a célula do tecido adiposo. A célula do tecido adiposo é a célula de gordura do seu corpo. Quando ela estufa, ela não aguenta mais, ela se divide em duas e começa a inchar de novo. Ela se divide em duas e começa a inchar de novo. Então, quando você tem um corpo saturado de açúcar, aí a insulina começa a pegar e levar essa gordura para o seu tecido adiposo, certo? Aí vem a famosa esteatose hepática, a obesidade, a arteriosclerose, que as gorduras começam a ficar em excesso no organismo, começam a acumular nas artérias, a hipertensão arterial, o infarto e todos os outros problemas que caminham junto com a diabetes. Se não cabe açúcar na minha célula, eu vou ter que guardar em algum lugar. O primeiro lugar é o fígado. Vou enfiando dentro do fígado. Meu fígado também já não aguenta mais. Então eu preciso guardar em algum lugar. Vou fazer gordura. Transformo o açúcar em triglicerídeo, guardo o triglicerídeo na forma de gordura e a pessoa vai engordando. Tanto é que você vai olhar que o diabético tipo 1, ele tem tendência a emagrecer. Se você olhar um diabético muito magro, ele é diabético tipo 1. Se você olhar um diabético gordo, obeso, ele é diabético tipo 2. É só olhar o perfil que você sabe. Porque na diabetes tipo 2 acontece justamente isso. A insulina está lá presente. E aí a gente tem esse transporte do açúcar para os tecidos gordurosos do corpo. Certo? É triste, mas é verdade. Isso vai sendo agravado pela falta de atividade física. Porque quando nós estamos fazendo atividade física, exercitando, a gente vai aumentar a ação da insulina, vai melhorar a recepção da insulina. Ou seja, o exercício físico consegue reduzir a resistência à insulina. E seria o melhor remédio do mundo para a resistência insulínica. Como atividade física, o exercício que você está fazendo, ele consome energia, a energia que a gente tem para as células funcionar vem da onde? Do açúcar. E se eu estou gastando energia, eu estou gastando açúcar. Então, eu preciso de mais energia. E aí, onde é que eu vou arrumar mais energia? Do açúcar que está na corrente sanguínea. Então, a minha célula fala, caramba, acabou o meu açúcar. Ela abre os receptores dela de novo, a insulina vem e começa a colocar açúcar dentro da célula de novo. Por isso que a atividade física é tão importante para o diabético. Um diabético que não faz atividade física está dando um tiro na própria cabeça, certo? A gente tem que ser inteligente nessa hora. Perceberam? A esmagadora e absoluta maioria das pessoas que sofrem hoje de diabetes não precisariam passar por todo o processo da doença se eles equilibrassem a alimentação e tivessem uma vida mais ativa, com atividade física. É tão simples, é tão óbvio, é tão fácil. Mas parece que ninguém quer ver isso. E preferem perder a saúde, preferem perder a qualidade de vida, ao invés de fazer mudanças simples e eficientes nas suas rotinas, seus hábitos de vida. Comer melhor e fazer atividade física. Para a maioria das pessoas, você não teria chegado no estado de uma diabetes avançada se você tivesse moderado a sua alimentação e tivesse feito atividade física. Você teria resolvido esse problema lá atrás, sem remédio, sem planta, sem nada. Agora vem mais um agravamento. Se nós não pararmos esse processo da resistência insulínica a tempo, o nosso pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, ele não aguenta. Aí azedou o pé do frango.
Nosso pâncreas é um órgão, ele é uma glândula, né? Uma glândula. Ela é endócrina e exócrina. Ela produz sucos digestivos, joga dentro do intestino, por isso ela é exócrina. E ela é endócrina, porque ela produz insulina, glucagon, e ela joga na corrente sanguínea, tá? Então, ela é uma glândula muito importante dentro do nosso organismo, talvez uma das mais importantes, junto com a tireoide e tudo mais. E ela produz a insulina, ela é uma fábrica de insulina. Mas tudo na vida tem limite. Vamos imaginar de novo o carro. Imagina um carro que você comprou. Ele é feito para andar a 100 km por hora. Esse é o limite para esse carro andar bem, sem problema, durar a vida inteira. Você vai andar 30 anos com esse carro, mas redondinho, se você sempre andar a 100 km por hora com ele. Agora, imagina que você pega esse carro, esse mesmo carro, e faz ele andar a 150 km por hora, a 200 km por hora, a 300 km por hora, o tempo inteiro. O que você acha que vai acontecer com um carro que foi feito para andar a 100 por hora? O motor não vai aguentar. E ele vai quebrar. Vai dar pau, vai fundir o motor, vai esquentar, não vai dar conta. Vai começar a bater tudo e o carro vai parar. Certo? Ele foi feito para andar a 100, não a 300. Com o pâncreas, funciona exatamente da mesma maneira, não é diferente. O mecanismo de controle da glicemia, ele é muito parecido com essa história. Se a taxa de açúcar no sangue sobe, quase que imediatamente o pâncreas vai responder liberando insulina. Aí a insulina vai lá, faz todo o processo dela, põe o açúcar para dentro da célula e a glicemia controla. Baixou a taxa de açúcar no sangue, o pâncreas para e descansa. Ele fala, ok, eu já fiz meu trabalho, eu não preciso mais trabalhar. Então, depois que você come, o pâncreas trabalha. Depois do almoço, depois da janta, sempre que você comer, o pâncreas vai trabalhar. Depois, um pouquinho, controlou, ele para. Eu não vou mais trabalhar. Se ele continuar jogando insulina, a gente vai ter hipoglicemia. Então, ele para. Precisa chegar na homeostase, no equilíbrio. Beleza? Ele descansa. Agora, quando a glicemia nunca baixa, como é que o pâncreas faz? A glicemia está sempre alta, você está sempre comendo demais, sempre comendo carboidrato. Você não está comendo fibra, você não está comendo proteína, você não está comendo uma gordura de qualidade, você está comendo só lixo, só lixo, só lixo. O pâncreas ele fica estressado, produzindo constantemente insulina em alta quantidade, como o carro andando 300 por hora, sem parar. Só que a glicemia, ela não baixa. Não importa quanta insulina o pâncreas produza, o açúcar não entra da célula porque você está no estado crítico de resistência insulínica. E aí chega um ponto, depois de alguns anos dessa situação, que o pâncreas começa a falhar. É o chamado estresse oxidativo, onde o excesso de trabalho do pâncreas leva a uma grande produção de radicais livres. E esses radicais livres acabam matando as células beta do pâncreas, que são as produtoras de insulina. Sim, quanto mais radical livre uma célula produz, mais ela se prejudica. O nosso organismo, normalmente, produz substâncias antioxidantes. É o caso da glutationa, é o caso de várias substâncias, são naturais da célula e elas limpam os radicais livres. Só que tudo tem limite. Se eu produzir mais radical livre do que minha célula consegue resolver, esses radicais livres vão matar a própria célula. É como se eu começasse a comer meu próprio cocô, entendeu? Aí agora na minha vida eu faço isso, eu só como meu cocô. O que vai acontecer comigo? Vou ter infecções, vou ter problemas nutricionais e vou morrer. A célula acontece a mesma coisa, ela está cagando, um monte de cocô ali e ninguém vem limpar. Ela começa a se lambuzar naquela porcaria até que chega uma hora que ela morre. Entendeu? Só para você entender, tá? Então, aí o problema fica muito complicado. Porque no começo da diabetes tipo 2, quando a pessoa olha o exame de sangue dela, o exame de glicemia dela, ela vê que a taxa de insulina está alta. Mesmo que o açúcar esteja alto, a taxa de insulina está alta. Ela até reclama, fala, ô doutor, tem tanta insulina aqui, por que não está funcionando? Não é isso? Mas, depois de algum tempo, depois de alguns anos, essas taxas de insulina, se você comparar o exame dessa pessoa ao longo do tempo, você vê que essas taxas de insulina começam a cair. Começa a cair, começa a cair, cada vez menos, cada vez menos. Por quê? Porque o pâncreas não está aguentando, as células estão morrendo. Até que fica tão baixo que aí é completamente insuficiente. Aí o médico diz, agora você precisa tomar insulina. E te mete insulina ali.
Depois que você entra na insulina, aí, meu amigo, é muito complicado sair. Tem jeito de sair? Tem. Tem vários alunos que conseguiram eliminar a insulina. Mas é um trabalho que ele requer dedicação, consciência, presença, para você poder fazer as melhores escolhas e conseguir sair desse estado. Mas é bem mais difícil. Se você puder resolver isso antes, muito melhor para você, tá bom? E percebe que toda essa cadeia é uma cadeia terrível de problemas, de complicações. Ela acontece porque você comeu errado, você foi sedentário, simplesmente isso. Tudo começou porque você comia carboidrato demais e você não fazia atividade física. Você escolheu ter diabetes tipo 2 quando você escolheu comer errado e escolheu ser sedentário. E você poderia ter escolhido diferente, me desculpa, mas você poderia ter escolhido viver diferente, comer diferente, agir de maneira diferente. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas só acorda para essa realidade quando o problema já é grave demais. Só que aí não tem mágica para voltar. Aí não tem mágica para voltar. Aí complicou. E vocês acham que para por aí? Bom, a gente tem o problema que o açúcar livre no sangue ele vai causar as conhecidas e tão mal faladas complicações diabéticas. Por exemplo, tem a neuropatia diabética. O nosso neurônio, que faz a nossa fibra nervosa, faz os nossos nervos, ele, ele tem uma camada de proteção em volta dele chamada bainha de mielina. É como se fosse a fita isolante num fio elétrico. A bainha de mielina protege o neurônio para que o impulso elétrico atravesse de maneira correta. Quando o açúcar está livre no sangue, o que ele faz? Ele vai grudar na bainha de mielina e vai destruir a bainha de mielina. E aí o neurônio ele fica sem proteção. Você começa a ter descargas elétricas descontroladas. Aí vem a neuropatia, que é aquelas dores, formigamento, pontada, que a pessoa sente na sola do pé, às vezes na ponta dos dedos da mão. Isso é a neuropatia diabética. Viu? Tira completamente a qualidade de vida das pessoas. Aí tem a nefropatia diabética, que é quando o açúcar prejudica a estrutura dos rins, a ponto de causar insuficiência renal. Tem gente que é diabético que vai para hemodiálise, porque o açúcar do sangue causou um problema muito grave no rim dela. Aí tem a retinopatia diabética, que acontece quando o excesso de açúcar prejudica a retina, lá no fundo do olho, e leva a pessoa à perda de visão, à cegueira. E pode ser também a catarata diabética, que o excesso de açúcar ele começa a oxidar as proteínas do cristalino do olho, que é essa lente que fica na frente do nosso olho. Ela é transparente. Mas quando o açúcar chega até lá e começa a oxidar, ele começa a mudar o perfil das proteínas de colágeno que estão ali. E aí o que acontece? Ela vai ficando branca, esbranquiçado, até que a pessoa não consiga mais enxergar. É como você está olhando no banheiro, o espelho embaçado de vapor. Isso é a catarata diabética. Além do mais, o maior número de amputações no mundo hoje é em função da diabetes. Perdendo membros. Começa a tirar o dedão do pé, depois tira metade do pé, aí tira na canela, aí tira no joelho, aí tira na coxa, até que não dá mais para tirar. As amputações causadas por conta de feridas que não querem sarar. Porque para eu fechar uma ferida, eu preciso de circulação sanguínea ali para levar oxigênio, para levar células de defesa, para poder o metabolismo funcionar ali, eu produzir colágeno para fazer pele e tudo mais. Só que quem é diabético, descontrolado, tem problema de circulação periférica, ela fica comprometida, não chega oxigênio, não chega nada lá. E aí começa a entrar em necrose, e a necrose leva à morte do tecido que eu tenho que amputar aquilo lá, eu tenho que jogar fora. O fígado fica prejudicado por causa da diabetes, porque vai começar a guardar, primeiro, muito açúcar lá dentro. Depois, quando não cabe mais açúcar, começa a guardar gordura. E aí eu tenho a esteatose hepática, ou fígado gorduroso. Gente, um monte de outras complicações. Um monte de outras complicações. Hoje em dia, até o Alzheimer é considerado, por alguns especialistas hoje, claro, é um jeito de dizer, mas é considerado como diabetes tipo 3 hoje o Alzheimer. Porque o excesso de açúcar no sangue leva à neurodegeneração, à degeneração do sistema nervoso central. E cada vez mais pessoas que desenvolvem o Alzheimer apresentam algum nível de diabetes. Então, ele está ali, ó, ter diabetes abre as portas do Alzheimer para você. E tudo começa porque você comeu errado. Você não quis fazer atividade física. Não é impressionante? Para mim é impressionante. Tudo isso porque você
queria comer errado e não queria fazer atividade física. Aí as pessoas me perguntam, não existe alguma planta que cura a diabetes? Todo mundo quer um milagre, né? Bom, depois de ouvir tudo o que eu te trouxe aqui de informação, o que você me diz? Existe uma cura para diabetes tipo 2? Na sua opinião, existe ou não existe? Eu estou te perguntando hoje, existe ou não existe? Hein? Bom, apesar da medicina dizer que a diabetes é uma doença irreversível e que, uma vez diabético, sempre diabético, na minha opinião, existe sim um caminho que pode te tirar dessa situação. Mas agora, preste atenção, porque não tem milagre nesse campo. Preste atenção no que eu vou dizer. A primeira coisa é a mudança dos hábitos de vida. Se o que te adoeceu foi a maneira como você come e a falta de atividade física, meu amigo, minha amiga, vamos lá, né? A primeira coisa a fazer é mudar. Fazer uma alimentação low carb, para evitar o excesso de carboidrato no sistema. Alimentação equilibrada, com vegetais, com fibras, gordura de qualidade, uma proteína magra, uma atividade física consistente, certo? Frequente. Isso já mudaria completamente o perfil da sua glicemia. E se você está no começo do processo, ainda lá na resistência insulínica, você pode evitar todas essas complicações que eu disse até aqui e sair desse processo da diabetes com facilidade. Agora, se você já tem uma diabetes instalada, vários anos e coisa e tal, já toma medicamento químico, eu te digo que o caminho é o mesmo. Começa pelos hábitos de vida, alimentação, atividade física. Mas você vai precisar de uma ajudinha das maravilhosas plantas medicinais. E eu vou me livrar desse problema pro resto da minha vida, Daniel? Eu vou ficar livre disso? Como eu disse, gente, não tem milagre. Aqui no Autor da Própria Saúde, não tem milagre. Se depois de reverter o quadro, né, deixou de ser diabético, ele controlou a diabetes, está tudo controladinho. Você voltar aos hábitos que te adoeceram, provavelmente você vai estragar tudo de novo. Então precisa de uma mudança consistente de mentalidade, de consciência, para fazer escolhas mais assertivas, mais inteligentes. Agora, se você estabeleceu um tratamento com as plantas para o seu problema, alcançou o controle da sua glicemia, sem nem mesmo precisar de medicamento químico, eu vou te dizer que se você seguir esse caminho de maneira consciente e responsável, você tem nas mãos a possibilidade de, deixando de usar também as plantas medicinais. Vai deixando elas de lado à medida que o seu organismo vai se reorganizando e se reequilibrando. Se você, olha só, cara, pensa comigo que não é difícil. Se você reduziu o consumo de carboidrato da sua alimentação, tem carboidrato bom e tem carboidrato ruim, tá? Comer uma batata doce é muito bom. Tomar refrigerante é ruim. É isso que você tem que entender. Tem carboidrato bom e carboidrato ruim. Faz uma dieta um pouco mais low carb. Tirando tudo que é lixo da sua comida, deixando só o que é bom. Faz atividade física. Tá lá 3, 4 vezes por semana fazendo uma caminhada, ou vai na academia, ou qualquer coisa parecida. Faz bicicleta. Escolhe. Isso aí você já está evitando o agravamento do problema. Aí você entrou com as plantas medicinais. Elas controlaram a sua glicemia, elas protegeram o seu fígado, protegeram o seu rim, elas ajudaram o seu pâncreas a produzir mais insulina, elas estão limpando os radicais livres, elas estão fazendo tudo de bom para você. Se o seu pâncreas voltou a produzir insulina, e se você não dá mais lixo para o seu organismo comer e está fazendo atividade física, por que você deveria ser diabético de novo? Não faz sentido. Só que para a ciência, na medicina, de modo geral, essa história de recuperar o pâncreas não existe. Essa história de fazer o pâncreas voltar a produzir insulina não existe. Mas eu posso provar para você o contrário. Eu posso provar para você o contrário. Certo? Mas depende de você. Muitos alunos nossos alcançaram a possibilidade de, mesmo depois de anos como diabético, tomando remédio, chegar ao ponto de não precisar nem de plantas para ter a glicemia controlada. E hoje eles se consideram livres da diabetes. Resistência insulínica controlada, um pâncreas saudável, com uma produção excelente de insulina e, claro, com uma alimentação equilibrada, prática física, contínua, frequente. Qualquer pessoa pode alcançar isso, Daniel? Depende. Devo dizer que depende. E preciso dizer que depende mais de você
do que das plantitas medicinais. Não é para todo mundo, infelizmente. Porque tem gente que não quer mudar. Tem gente que não vai fazer. Tem gente que vai se recusar a mudar a alimentação. Tem gente que não vai fazer o exercício físico. Tem gente que não vai fazer o tratamento com as plantas do jeito que era para fazer. Então não é para todo mundo. É só para quem topar o desafio. Não acontece com todo mundo, mas é uma possibilidade que realmente pode acontecer no caso da diabetes tipo 2, tá? No caso da diabetes tipo 2. Então, vamos conhecer as plantas que podem ajudar nessa missão? Hoje eu quero apresentar um trio poderoso para diabetes, plantas que algumas eu nunca falei sobre elas para diabetes, mas hoje eu vou trazer essas plantas para você. Algumas bastante simples, né? Mas são muito eficientes, baseadas na pesquisa científica. Bom, então vamos conhecer as nossas plantas medicinais. Eu vou começar por uma planta que eu gosto muito, tá? É o rubim. O rubim é uma planta medicinal usada há mais de 2.000 anos na medicina tradicional chinesa. Aqui no Brasil, ele é muito utilizado na medicina popular. O nome científico dessa planta é Leonurus sibiricus. E o princípio ativo dele, de maior atividade, é a leonurina. Leonurina. Ela é o princípio ativo do Leonurus sibiricus. Nome popular, rubim, erva macaé, mané magro, tem alguns nomes dele aí pelo Brasil, tá bom? Planta bastante bonita, ela dá um pé que pode chegar a quase 1 metro de altura, ela dá umas florzinhas cor-de-rosa, assim, muito bonitinho, é uma maravilha, o rubim é incrível, tá? As pesquisas comprovam que o rubim é um cardioprotetor, especialmente por sua atuação no sistema circulatório. Então, peraí, ela estimula o fluxo de sangue e é um excelente antitrombótico, para evitar trombose. Ela vai melhorar a saúde do sistema circulatório. Ela vai ser um cardioprotetor. Então, toda aquela parada dos problemas cardiovasculares que a diabetes podia trazer, o rubim resolve. Concorda comigo? Então, eu já tenho aqui um aliado nas complicações da diabetes, principalmente falando sobre o sistema circulatório e coração. Você sabe que eu sempre trago aqui, a informação que eu trago para vocês, ela é baseada na pesquisa científica, né? Eu quero mostrar as plantas aqui para você, mas baseado na pesquisa científica. Sobre o rubim, a pesquisa que eu trouxe hoje é da Universidade de Chosun, na Coreia. Essa pesquisa, ela foi feita com coelhos diabéticos. Ela queria entender os efeitos do rubim nas lesões do fígado causadas pela diabetes e na própria diabetes, né? No controle da glicemia. Um grupo de coelhos diabéticos não foi tratado. Ele é o grupo controle. Ele não recebeu nada. Ficou diabético, fígado estourado, glicemia alta, para ver como é que a coisa acontecia. Um outro grupo foi o grupo experimental, ou seja, eles usaram o rubim na forma de suco. Eles fizeram um suco de rubim, tá? Bateram o rubim com água e deram para os animais. O suco do rubim mostrou uma recuperação mais rápida do fígado em comparação com o grupo controle que não usou a planta. Ou seja, aqueles animais diabéticos que estavam com problema no fígado tomaram o rubim e tiveram uma recuperação da atividade do fígado. Além disso, o rubim, então a gente já falou de coração, agora a gente está falando de fígado. Vê como esse rubim é maravilhoso. O rubim apresentou um efeito de controle da glicemia excelente no caso da diabetes. Ele diminuiu os níveis glicêmicos com 2 dias de uso. E ele ainda ajudou a diminuir os níveis de colesterol em 4 dias. O que é um dos grandes problemas dos diabéticos é o colesterol, gente. Como eu disse para você, o açúcar em excesso vai virar triglicerídeo, vai virar colesterol, aí vem a arteriosclerose e tudo mais. E nesse caso, houve uma redução desse colesterol. Então, isso é muito legal, ou seja, reduziu o risco de problema cardiovascular. E se não bastasse, o rubim ainda trouxe controle da glicemia. Então, a taxa de açúcar no sangue foi controlada com o rubim. Então, eu trouxe mais uma pesquisa aqui sobre essa planta incrível. Esse estudo foi feito em conjunto entre a Universidade da Mongólia e da Áustria. Eles testaram a planta. E eles tinham como objetivo ver os efeitos do rubim, o que ele faz quando a gente está tratando aí os sintomas da diabetes tipo 2. O rubim deu um show, cara. A insulina liberada das células do pâncreas ao longo de 24 horas aumentou significativamente quando os pacientes receberam doses de 500 miligramas do extrato de rubim. Ou seja, ele aumentou a produção de insulina. Peraí, se o cara não estava produzindo insulina,
É porque o pâncreas dele estava cansado. Então, ele fez o quê? Ele vitalizou o pâncreas e aumentou a produção de insulina. Isso mesmo, o Rubim ajudou no aumento expressivo da produção de insulina das células pancreáticas. Isso significa que ele recupera um pâncreas cansado. Gente, essa planta é realmente sensacional. Rubim, erva macaé, é sensacional no tratamento da diabetes. A gente precisa usar muito mais. Você quer usar o rubim? Como é que eu vou usar, Daniel, essa planta? É chá, gente. Faz o chá. Uma colher de planta picada para cada xícara de água. Se for a planta seca, uma colher de sobremesa. Se for a planta fresca, uma colher de sopa. O chá, normalmente a gente vai preparar ele, no caso do rubim, por infusão. O que é isso? Eu vou jogar água quente sobre as folhas, mas não vou deixar ferver. Aí eu tampo essa água quente e vou deixar até ficar morno. Quando ficar morno, eu coo e tomo meu chá. Tá bom? Basicamente isso. Quem que não pode tomar o rubim? Gestante. Gestante é melhor não tomar o rubim. Por quê? Ele tem uma interferência no útero. Ele é bastante utilizado para problemas como mioma, adenomiose, endometriose, hemorragia uterina. Ele é bastante utilizado. Então, tem uma ação sobre o útero. Então, é importante que as mulheres, na gestação, não utilizem essa planta. Tá bom? Basicamente, é esse o problema do rubim. Uma segunda planta para vocês. A gente tem uma fruta muito amada no Brasil, gostosa pra caramba, que é a goiaba. Essa fruta ela é rica em fibra, antioxidante, vitamina A, B, C, tem cálcio, magnésio, fósforo, sódio, potássio, ferro. Olha, é um espetáculo, é uma fruta completa. E muito saborosa, a goiaba é conhecida por melhorar a saúde do coração, ajudar a emagrecer, aumentar a imunidade, controlar as taxas de açúcar no sangue, tá? Então tem muitas propriedades medicinais na goiaba. Falando sobre a diabetes, né? Como é que essa fruta pode controlar a diabetes? No caso do tratamento da diabetes, a gente não vai usar a fruta da goiaba, a gente vai usar a folha da goiaba. Nós usaremos a folha da goiaba. Um estudo que foi feito em Taiwan com ratinhos mostrou que o uso dos extratos da folha da goiaba ajudou a controlar a glicemia. Reduziu a bendita resistência insulínica. Gente, lembra que eu falei da resistência insulínica? A goiaba, ela reduz a resistência insulínica, ela aumenta o armazenamento de açúcar no fígado, que é o glicogênio, né? O açúcar, a glicose que está na nossa corrente sanguínea, é um açúcar bem pequenininho. Imagina um Lego. Sabe Lego, aquelas pecinhas de montado Lego? Essa é uma peça pequenininha. Aquilo é uma glicose. Aí eu começo a grudar uma glicose na outra, eu faço um compridão assim de Lego. Aquilo lá é um glicogênio. Quando falta açúcar no meu corpo, eu quebro esse glicogênio e vou jogando a glicose na corrente sanguínea. Então, o fígado ele guarda uma grande quantidade de açúcar na forma de glicogênio. Até, se eu não me engano, até 30% do peso do fígado pode ser glicogênio. Pensa quanto que é isso. É enorme, né? E esse excesso de açúcar, né? Ele sai da corrente sanguínea e ele fica armazenado no fígado para ser usado mais tarde. É tudo que um diabético precisa na vida, aumentar a produção de glicogênio. E se alguém acha que isso aí é pouco, né? Você, mas só isso que ele faz. Então eu vou te falar que tem mais. Tem um outro estudo que foi feito em Taiwan também, que foi feito com animais diabéticos. E aí tratou esses animais com extrato de folha de goiaba. O resultado que o estudo trouxe foi muito legal, muito bom. Ele mostrou uma recuperação das células beta-pancreáticas do beta-pancreática tem sido pâncreas, né? As células beta do pâncreas. Ela recuperou. Quando o cara olhava o pâncreas do ratinho, ele tinha mais células pancreáticas do que o animal que era diabético ainda não tomou nada. Aumentou a produção de insulina, melhorou o controle da glicemia, reduziu o estresse oxidativo. Lembra que eu falei que o estresse oxidativo é o que matava a célula do pâncreas, que produz radical livre? Então, reduziu o estresse oxidativo, ele tem ação antioxidante no pâncreas. Gente, pensa comigo no que a folha de goiabeira pode fazer por você que sofre de hiperglicemia, diabetes, pré-diabetes, resistência insulínica. Pense no que a folha de goiaba pode fazer por você. Então, nós podemos dizer que sim, a goiaba é uma ótima opção para quem deseja cuidar e estabilizar a diabetes tipo 2. Melhorar o pâncreas, recuperar o pâncreas, eliminar a resistência insulínica. Goiaba. Então, a gente já falou de duas plantas aqui
A gente falou do rubim e da goiaba. Se quiser usar goiaba, gente, é tranquilo. Folha de goiaba é a mesma coisa. Você vai pegar uma colher de planta picada para cada xícara de água. Se a planta for seca, você pega a colher de sobremesa. Se a planta for fresca, você pega a colher de sopa. Faz por infusão, joga água quente por cima, tampa, deixa ficar morno. Ficou morno, você coa e você toma. Certo? Pode tomar 3 xícaras por dia. Tome antes das refeições para ela ter um efeito sobre aquela hiperglicemia pós-prandial que a gente conversou aqui. Tá? Quem que não deve tomar a goiaba? Gestante não deve tomar folha de goiaba e pessoas que têm constipação intestinal não devem usar a folha de goiaba. Por quê? Porque ela tem muito tanino, ela pode causar um ressecamento da mucosa do intestino. Então, pessoas que têm alguma doença inflamatória intestinal ou pessoas que têm constipação mesmo, é melhor não usar a folha de goiaba, porque pode trazer algum prejuízo aí nesse caminho, tá bom? Mas a gente tem muitas outras plantas para isso, tá? E para te ajudar, você que está falando, eu não posso usar goiaba porque eu tenho prisão de ventre. Então, eu vou te ajudar a tratar sua diabetes também. Tem a terceira planta, que é uma outra fruta deliciosa, que é a amora. Cientificamente, o nome da amora é Morus nigra, que é a amora negra, tá? Mas aqui a gente não vai falar da frutinha dela, que é maravilhosa, inclusive até como medicinal. A gente não vai falar da fruta. Nós vamos falar da folha da amora. Que elas são muito eficientes para proteger proteger de doença respiratória, tem ação anti-inflamatória, ação analgésica e ação antidiabética também. Ela é muito popular, claro, no tratamento da menopausa. Todo mundo sabe que usa a folha de amora para menopausa por conta dos fitoestrógenos dela. Mas, gente, seria um pecado da minha parte dizer que a amora só trata menopausa. Pelo amor de Deus, não é isso. A amora é uma farmácia viva e ela tem muito para ajudar a gente, inclusive na diabetes. A gente precisa conhecer mais as plantas para poder usar elas na totalidade. Eu não poderia deixar de trazer aqui também uma pesquisa científica feita por brasileiros. Sim, uma pesquisa feita no Brasil, da Universidade Federal de Ouro Preto. Esse estudo foi feito com animais diabéticos que foram separados em grupos. Um desses grupos foi tratado durante 30 dias com folha de amora. E aí, vendo o resultado. Um grupo era o controle, um grupo usou folha de amora, e aí tiveram outros grupos que usaram outros controles aí. Bom, no fim da pesquisa, o resultado foi sensacional. O extrato da folha de amora foi capaz de reduzir a glicemia desses animais, ou seja, controlou o açúcar no sangue, elevou a produção de insulina também. Então, houve um aumento da produção de insulina e evitou o estresse oxidativo, faz com que as células do pâncreas morram e também ajudou a controlar as complicações diabéticas. Então, é um show de eficiência com a folha da amora a tratar diabetes. Eu tenho um monte de aluno. Eu me surpreendi algumas vezes. Por que eu resolvi procurar a amora, né? Uma vez uma aluna falou assim, professor, eu já tratei a diabetes minha, da minha mãe, de fulano. Eu falei, o que você usou? Folha de amora, só usei folha de amora. Eu falei, não é possível que eu usei folha de amora. Eu fui tratar a menopausa da minha mãe e quando eu vi a glicemia dela estava controlada. A única coisa que eu usei foi folha de amora. Eu falei, cara. Olha que coisa louca. Aí fui pesquisar. Encontrei essas pesquisas. Então, eu vou falar para vocês de uma segunda pesquisa da Universidade Federal do Pernambuco, que mostra que os extratos da folha de amora reduzem a glicemia e controlam a dislipidemia. Dislipidemia. É o descontrole do colesterol. Isso é que é dislipidemia, tá? Então, ela aumentou o HDL, que a gente chama de colesterol bom, tá? Reduziu o LDL, que a gente chama de colesterol ruim, e reduziu também os triglicerídeos. Então, ela reduziu os danos ao fígado, né, por conta desse excesso de colesterol, que normalmente a gente vê na diabetes acontecer, o fígado sofrendo. Então, a folha de amora reduziu os danos ao fígado, reduziu o índice aterogênico, que mostra o avanço da arteriosclerose, tá? Então, o índice aterogênico, ele mostra a gravidade da arteriosclerose. A gente reduziu o índice aterogênico, tá? E, não bastasse tudo isso, também a gente teve uma redução do estresse oxidativo nas células pancreáticas. Tudo isso com amora. Então, assim, é possível controlar a diabetes utilizando a folha de amora também. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu usaria a folha de amora para tratar a diabetes, Daniel? Vou falar do mesmo jeito das outras. É infusão, joga água quente por cima, deixa ficar morno, é uma colher de planta picada para cada xícara de água, toma 3 xícaras por dia.
É isso, tá? É isso. E aí, assim, muita gente vai dizer, ah, Daniel, mas eu não tenho um pé de amora perto da minha casa. Ah, Daniel, eu não sei nem reconhecer um pé de goiaba. Ah, Daniel, eu nunca ouvi falar de rubim na minha vida. Como é que eu faço? Eu queria tratar minha diabetes, não consigo. Bom, vou dizer para vocês o seguinte: o Empório Florivida é a loja oficial de plantas medicinais do Autor da Própria Saúde. Nós cultivamos as plantas, nós processamos as plantas, secamos em estufas climatizadas, colocamos numa embalagem perfeita para você, garantimos a qualidade, a identificação botânica dessas plantas, para você ter o melhor que a natureza pode oferecer, para você ter o melhor resultado no tratamento da sua saúde, tá? Realmente são plantas de altíssima qualidade. Lá no Empório Florivida, a gente tem rubim, a gente tem goiaba, a gente tem amora. A gente tem essas 3 plantas lá no Empório Florivida. E a gente, para ajudar você para ficar mais fácil, nós criamos um combo, que é o conjunto dessas 3 plantas juntas. Você pode adquirir o combo, e ele se chama Combo Doce Saúde. Nem, não é à toa que se chama Doce Saúde, na verdade, a gente está falando de diabetes. Esse combo Doce Saúde vai ajudar você a controlar a sua glicemia. E aí você vai ter as 3 plantas para você poder fazer o seu tratamento. A gente vai deixar o link para você conhecer o Combo Doce Saúde aqui nos comentários dessa live. E quem está no Instagram e não consigo colocar o link no Instagram, você pode acessar direto o nosso site, www.emporiofoliaevida.com.br. Entra lá, conheça o Combo Doce Vida, leva esse combo para sua casa e comece a utilizar, mude os hábitos de vida, muda a sua alimentação, comece a fazer uma atividade física, certo? E comece a usar o combo Doce Vida, Doce Saúde, para você ver o resultado que você vai alcançar. Lembre-se, um combo desse, são 3 saquinhos de planta, né? Um de rubim, um de goiaba e um de amora, ele dura, em média, 10 dias de tratamento. São 3 xícaras de chá por dia, tá? Então, dura em média, você vai misturar as 3 plantas para fazer o chá e tudo mais. Dura em média 10 dias num combo desse. Então, você precisa de 3 combos para fazer um mês de tratamento. E eu diria que um mês é o mínimo para você ver os resultados acontecendo. Se a gente vai lá e compra um combo, eu tenho que pagar o frete para minha cidade. E às vezes o frete fica mais caro do que o combo. E eu entendo isso, mas não é comigo, é com o correio. Bom, uma possibilidade que a gente tem: compre 3 combos juntos. Porque até 3 combos, o valor do frete é o mesmo. Então você economiza no frete e leva a planta o suficiente para fazer 30 dias de tratamento, tá bom? E isso vai te ajudar pra caramba e você vai ter resultados muito bons. E depois você vai voltar e falar: Daniel, eu usei o combo Doce Saúde e, cara, eu tô com a minha glicemia controlada, eu tô fantástico, parei de tomar minha metformina e o negócio tá muito louco aqui na minha casa, tá bom? Confia porque funciona, porque é muito bom. Claro que a gente tem muitas outras plantas medicinais que poderiam tratar diabetes? Tem, mas a gente tem que se focar numa proposta terapêutica. Foca na proposta terapêutica e vai. Eu tenho certeza que você vai ter resultados importantes, tá? E as pesquisas científicas estão aí para mostrar para a gente que isso é real. Show de bola? Bom, e se você deseja aprender mais sobre a diabetes, plantas que podem ajudar no seu caso, ou no caso de alguém que você conhece, não só da diabetes, mas do colesterol, da hipertensão, da artrose, da asma, da fibromialgia, da ansiedade, imagina um problema de saúde, tá? Gastrite. Se você quer aprender plantas para tratar isso, se você quer aprender o caminho para você resolver esse problema, eu quero te fazer um convite muito importante, que é: participe da minissérie Plantas Medicinais. Esse é o seu lugar. Esse é o maior evento da família Autor da Própria Saúde, o mais importante, onde eu quero que você participe. Onde eu vou mostrar para você em 7 dias que todas as respostas para transformar a saúde da sua família de maneira consistente, real, verdadeira, estão nas plantas medicinais. E mais importante do que isso, eu vou mostrar que é possível que você, a partir do conhecimento das plantas medicinais, consiga fazer isso para você e para sua família. Isso vai ser muito importante. Deixar as doenças longe da sua vida, melhorar sua qualidade de vida, recuperar sua felicidade, sua liberdade. Tudo isso é possível com as plantas medicinais. Mas eu preciso que você entenda esse caminho. E para você entender esse caminho, eu preciso que você participe da minissérie Plantas Medicinais. E olha, é bem mais do que tomar uma xícara de chá. Mas é mais maravilhoso do que qualquer outra coisa que você poderia, qualquer outro caminho que você poderia seguir para a sua saúde. Aprender sobre as plantas medicinais, ter a capacidade de ajudar as pessoas, mudar a vida das pessoas com esse conhecimento, é algo indescritível. E eu quero mostrar para vocês, durante essa minissérie, esse caminho.
tudo gratuito. Durante a minissérie, tudo é gratuito. Vão ser 7 dias de aulas, de encontros, de lives gratuitas, ao vivo, comigo, 100% gratuito. Tá? E eu quero que você participe. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar no link que a minha equipe está colocando aqui nos comentários, clica nesse link, preenche o cadastro, clica no botão quero me inscrever, entra lá, entra no grupo do WhatsApp e fica aguardando. Porque em setembro nós temos essa minissérie incrível que vai mudar a maneira como você entende a sua saúde, a maneira como você entende a sua qualidade de vida, a maneira como você entende as doenças, a maneira como você entende os medicamentos químicos e a maneira como você entende as plantas medicinais. Vai mudar tudo na sua vida a partir desse evento. Gratuito, para você, é transformador e é para você, beleza? O link está nos comentários, a minha equipe está colocando. Quem está no Instagram, a link está aqui na nossa bio. É só clicar, se inscrever e vir participar. Garante a sua vaga agora, não perde tempo. Vai lá, clica e entra. Você fica deixando para depois, depois a oportunidade passa. Então não deixa, vem participar comigo. Está chegando. Hoje a gente começou as inscrições hoje para a minissérie. Seja um dos primeiros a se inscrever. A sua vida, a sua saúde e a sua realidade vão se transformar com as plantas medicinais. Basta você permitir, basta você abrir essa oportunidade para você mesmo, basta você acreditar que isso pode ser real na sua vida e vir conosco aprender. É o caminho do conhecimento. Conhece a verdade e a verdade te libertará. E eu não conheço nada mais verdadeiro para a nossa saúde do que usar as plantas medicinais. E olha, de verdade, de todo o coração, o que eu mais quero é estar com você nessa jornada de conhecimento e de aprendizado com as plantas medicinais. Então, clica no link, vem comigo e eu vou estar esperando por você. Gratidão imensa e até a próxima.